Sejam bem-vindos, meus amigos. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o governo Lula e algumas das ações autoritárias e os retrocessos que o governo Lula traz para o nosso Brasil. Se você se identificar com os vídeos que eu faço, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha aí com seus amigos. Aqui nós fazemos vídeos todos os dias sobre política e sobre temas importantes do Brasil e do mundo. E o governo Lula não para, né? Depois de discutir a anistia com PT e PL, Mota enfrenta Gleisi e Sóstenes no retorno à Câmara. Passado o feriado de Páscoa, ministro das Relações Institucionais e líder do PL aguardam nova posição do presidente da casa. A Gleisi, que estava incluída na planilha da Odebrecht, conhecida como Narizinho, nem devia fazer parte desse governo. É mais uma que é só retrocesso, é só atraso para o nosso país. E eles estão incansavelmente tentando de todas as maneiras acabar com a anistia. O que eles querem, eu já falei isso e eu vou continuar repetindo, o que eles querem é condenar todas aquelas pessoas, inúmeras pessoas que não têm nem motivo para estarem presas, pessoas como aquela menina do batom que sujou a estátua com batom, como o outro rapaz lá, o pipoqueiro, como o outro que era morador de rua, pessoas absolutamente que não teriam nem condições de fazer parte de um golpe, e eles querem de todas as maneiras manter todas aquelas pessoas que são mais, se eu não estou enganado, são mais de 1.000 pessoas, com um objetivo somente, que é prender o Bolsonaro. A única coisa que eles querem é prender o Bolsonaro. Dessa forma, eles acham que vão tirar o Bolsonaro da eleição e assim vão conseguir se reeleger. Eu também gostaria de ver o Bolsonaro fora da eleição. Aliás, eu gostaria de ver o Lula e gostaria de ver o Bolsonaro. Mas eles não vão conseguir fazer isso. E pior, nessa tentativa suja de fazer o que eles estão tentando fazer, a única coisa que eles vão conseguir é fazer com que o povo fique revoltado, como eu estou, como vocês estão, absolutamente revoltados, e que a gente vote como um voto de protesto contra o Lula, porque o PT vai ser o Lula novamente que vai concorrer, o PT não tem outro nome, qualquer outra pessoa que eles colocarem no lugar do Lula vai perder a eleição, então tem que ser o Lula, não dá para ser a Narizinho, não dá para ser o cara pintada, não dá para ser o Haddad, não dá para ser essas pessoas que não têm popularidade, eles não têm carisma para se eleger presidente. Então vai ser o Lula novamente. Como a população brasileira inteira está de saco cheio do Lula, está de saco cheio de tudo que vem acontecendo nesse governo, das roubalheiras, enfim, dos cargos comissionados nas estatais, que estão destruindo novamente as estatais, dando prejuízo, e nós temos que pagar a conta. Com tudo isso que vem acontecendo, o povo vai dar um voto de protesto e vai votar em qualquer pessoa que o Bolsonaro indicar. O Bolsonaro pode estar preso, ele pode estar enjaulado, ele pode estar do jeito que for, ele pode estar incomunicável, que por telepatia, se alguém disser que por telepatia o Bolsonaro mandou votar na esposa dele, ou mandou votar no filho dele, ou em qualquer outra pessoa, essa pessoa vai se eleger. Não é o ideal, mas é o que vai acabar acontecendo por conta dos retrocessos, por conta desse autoritarismo que o PT vem implementando dentro do Brasil. Aí aqui segue. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, enfrenta o desafio de manter a harmonia entre as bancadas do Partido Liberal e do Partido dos Trabalhadores, depois de negociar a anistia aos acusados de envolvimento no 8 de janeiro com ambas as legendas. O Hugo Mota só não pautou isso ainda porque ele está sendo chantageado pelo Supremo Tribunal Federal, que trabalha em conjunto com o Lula e o governo do PT. Há pouco tempo atrás eu vi uma notícia dizendo que o STF estava ameaçando o pai do Hugo Mota, estava ameaçando o Hugo Mota indiretamente. É isso que eles fazem. Eles, para conseguir o que eles querem, eles fazem exatamente, a jogada é exatamente essa. Uma pergunta que eu faço para vocês: por que vocês acham que o Senado Federal não coloca em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes? Vocês acham que os senadores não estão com o saco cheio do que o Alexandre de Moraes está fazendo? É claro que eles estão. Eles não colocam, eu vou explicar para vocês exatamente o motivo. Eles não colocam porque há um monte de senadores que estão ali, né? Porque político brasileiro tá tudo com o rabo sujo.
com raríssimas exceções. Então, a maioria estão todos com o rabo sujo. E quem julga, como eles têm foro privilegiado, quem julga as ações contra os senadores, contra os deputados, é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, que trabalha em conluio com o governo do PT, que querem a mesma coisa, que é transformar o nosso país num país autoritário, transformar o nosso país numa Venezuela. Então, eles ameaçam esses senadores e dizem o seguinte: se vocês, essa é a minha opinião, tá? Se vocês colocarem em pauta o impeachment de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente vai julgar todos os casos que tem aqui contra todos vocês, que a gente está sentando em cima faz, sei lá, anos, dezenas de anos, sei lá. Então é um círculo do mal, entende? Eles não conseguem, a coisa não consegue andar no Brasil porque fica um chantageando o outro. Então se você fizer mal para mim, eu faço mal para você. Se você me ajudar, eu te ajudo. E quem se ferra nisso tudo é sempre você e eu, é sempre a população brasileira. No final, somos sempre nós que pagamos a conta. Sempre. Sempre. Olha o que eles querem aqui. É mais autoritarismo. A aposta do governo Lula para barrar o projeto da anistia na Câmara dos Deputados. E a coisa é tão escancarada que, ao invés dele mandar um representante do governo, um líder do governo para tratar do assunto, não. Presidente da República deve se encontrar com Hugo Mota nesta semana para tratar sobre o tema. Isso é um escárnio. Essa fotografia aqui, ela retrata exatamente o que é o governo. Não existe essa de direita, não existe essa de esquerda, não existe essa de centrão, não existe essa de oposição. Por trás das cortinas, eles são todos farinhas do mesmo saco. Eles estão todos trabalhando juntos. Entende como é que funciona? Quando eles saem dali, eles vão todos sentar num restaurante bem chique, gastar um monte de dinheiro e depois eles passam a notinha para o governo pagar, ou seja, para mim e para você pagar, né? Lógico. Olha aqui, e eu falei sem ter lido isso aqui. Estão preparando um jantar entre os dois políticos, o presidente da República e Hugo Mota, que pode ocorrer ainda esta semana para tratar sobre o projeto, para barrar o projeto da anistia. É só autoritarismo. Mais uma vez o que eu estava explicando para vocês aqui, ó. Anistia. Líder do PL aponta a pressão do Supremo sobre Mota como principal obstáculo. É aquilo ali, é aquela chantagenzinha que eles fazem um com o outro, né? Se você me prejudicar, eu vou pegar todos aqueles projetinhos que estão, aliás, todas aquelas ações contra vocês que a gente está sentado aqui faz um tempão em cima e a gente vai julgar tudo. E aí nós vamos cair, mas vocês caem também, né? É uma palhaçada, é um retrocesso, é um absurdo. Olha, olha só. A Polícia Federal investiga o presidente da Câmara por suspeita de desvio de emendas. Olha a chantagem aí. Ai, ai, ai. Segundo o líder do Partido Liberal, Sóstenes Cavalcante, a principal barreira para o avanço da medida tem origem no Supremo Tribunal Federal. Exato. Vejam mais um absurdo. Anistia. Caduca prazo dado por Mota para acordo que envolve o STF. Acordo que envolve o STF? O STF não é um cargo político. Esses camaradas não deviam nem abrir a boca. Eles deviam meter o rabo no meio das pernas e fazer os julgamentos lá deles em relação aos casos que cabem a eles. Essa corte é uma vergonha. Eu já falei aqui em outros vídeos, eu não moro no Brasil, eu moro na Europa. Se vocês soubessem o que se fala sobre a Suprema Corte do Brasil, aliás, sobre o governo do Brasil de uma forma geral, mas o que se fala sobre a Suprema Corte, vocês ficariam envergonhados. Eu me sinto envergonhado. Sabe aquela história, eu tenho vergonha do STF que nós temos? Entendeu? Já acho que até colocaram gente na cadeia, ou ameaçaram colocar gente na cadeia porque falou isso. Pois é, eu tenho vergonha do STF que nós temos. É um absurdo, o STF não tinha que fazer nada de politicagem barata, não tinha que se meter na Câmara, no Senado. O que esses caras fazem é um absurdo. Querem ver mais um absurdo? Governo brasileiro prepara estratégia para extraditar Oswaldo Eustáquio. Ele deverá ser desvinculado de crimes políticos para que autoridades espanholas sejam convencidas. Eles acham que as autoridades espanholas, que os juízes espanhóis vão ser manipulados do mesmo jeito que eles manipulam tudo dentro do Brasil.
E olhe que o governo espanhol é um dos governos mais socialistas que eu conheço. É extremamente esquerdista. Nem os esquerdistas concordam com essa palhaçada. Eu aposto quanto vocês quiserem que a resposta do governo espanhol vai ser para o governo brasileiro: vocês acham que a gente é idiota? Eles não vão dizer nessas palavras, lógico. Vocês acham que a gente é idiota? Não vai extraditar ninguém, pô. O cara não cometeu crime nenhum, ele está sendo perseguido politicamente. Agora vão querer inventar crimes, atribuir crimes comuns ao Eustáquio, para que ele possa ser extraditado numa manobra suja. Se eu, que não sou político, que não sou juiz, que sou só um cidadão comum, entendo toda essa manobra, toda essa sujeira, vocês acham que as pessoas que estudaram a vida toda para ser um juiz, por exemplo, que estão julgando um caso desse, não sabem que isso está acontecendo? Que eles são todos idiotas. O esperto é o governo Lula, esperto é o Lula, que a única coisa que soube fazer bem feito na vida foi tomar cachaça e roubar o povo brasileiro. Mais retrocesso, mais corrupção, mais coisas erradas. Ex-deputado de esquerda critica asilo à ex-primeira-dama do Peru. Absurdo, diz ele. Em publicação no X, Eduardo Jorge classificou a medida como suicídio político de Lula. Claro que é um suicídio político. Eu acho maravilhoso ele estar fazendo isso. Porque tudo que ele vem fazendo é o Lula sendo Lula. Ele não mudou nada do playbook dele. Tudo que ele vem fazendo é mostrando para o povo brasileiro que ele continua sendo o mesmo cachaceiro, vagabundo, ladrão que ele sempre foi. O mesmo comunista, com as mesmas ideias retrógradas, com o mesmo autoritarismo que ele sempre teve. A esquerda brasileira é a esquerda alinhada, não com a esquerda democrática que existe na Europa e que existe nos Estados Unidos. A esquerda brasileira é alinhada com tudo que não presta. É alinhada com aquela esquerda da União Soviética, da Coreia do Norte, de Cuba. Esse pessoal, sabe, Venezuela, é isso aí que eles são alinhados. Essa é a essência da esquerda brasileira. Em uma publicação no X, o ex-deputado federal Eduardo Jorge, do Partido Verde, criticou o asilo concedido a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru. Ela foi condenada a 15 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Porra! Vocês acham que o Lula não daria... Eles fazem parte da mesma quadrilha. Você acha que ele não daria asilo político para ela? É lógico que ele daria. Se fosse o contrário, ele ia pedir asilo político lá, entendeu? Os caras estão todos envolvidos no mesmo esquema de corrupção. A corrupção que foi feita aqui também foi feita lá, em conluio. É uma quadrilha só. Entendeu? É uma vergonha. E aí a mulher que foi condenada aí a 15 anos de cadeia, que era para estar cumprindo pena, era para ela chegar aqui na mesma hora, ligar pro governo peruano e dizer: ó, pega um avião de vocês aí e vem buscar ela aqui, a gente vai extraditar ela agora. Se o governo tivesse um pingo de vergonha na cara, um pingozinho, pequenininho assim de vergonha na cara, extraditava essa mulher no mesmo dia. Ela nem dormia em território nacional. Mais uma vez sobre a anistia. A anistia segue fora da pauta da Câmara. Apesar de o projeto ter apoio suficiente para tramitar com urgência, posição de Hugo Mota ainda é incerto. Claro, o cara está sendo ameaçado, o cara está sendo chantageado, entendeu? Olha a cara da Narizinho, entendeu? A cara de felicidade dela, de quem está articulando tudo que não presta. Olha o outro que era ministro também do STF. Como é que um camarada que era ministro do STF se aposenta, sai do STF e vira ministro do governo Lula e vai dizer que o STF é imparcial? Porra, me poupe. Aí a galera começa a fazer meme com Alexandre de Moraes, porque o cara é tão autoritário, ele concentra tantos poderes que a turma vem aqui: Alexandre de Moraes é o novo Papa. Brincadeiras nas redes sociais colocam o ministro do Supremo Federal como o próximo líder da Igreja Católica. É só o que tá faltando, porra. O cara já quer mandar. Ele quer mandar no governo dos Estados Unidos. Ele quer mandar no governo da Espanha. Ele quase causou uma crise diplomática aí com o governo da Espanha, porque convocou... Quem é o ministro da Suprema Corte para convocar? Isso quem faz é o governo federal. Convocou consulado espanhol, o cônsul da Espanha, né, a se pronunciar a respeito deles não terem, do juiz da corte espanhola não ter extraditado o Eustáquio.
Meu irmão, esses caras tão malucos, porra. Bom, galera, por hoje é só. Mais uma vez, se você gosta de conteúdos como esse, me ajudem a propagar essa mensagem para mais pessoas. Nós precisamos tirar esse governo do PT, esse governo de esquerda, e para isso a gente precisa esclarecer as pessoas que não têm a mesma instrução que nós temos. Então me ajudem a poder propagar essa mensagem, a poder esclarecer pessoas que não têm a mesma instrução, pessoas que são mais ignorantes, que não têm o mesmo conhecimento político que nós temos, porque as eleições de 2026 estão aí. A gente está perto já. Nós precisamos de qualquer maneira arrancar esse governo. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.